Olá gente, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. O objetivo desse vídeo é falar sobre o conceito de discurso para o Michel Pechet. Para falar sobre a noção de discurso do Michel Pechet, é necessário que a gente compreenda diversos de seus conceitos. Na descrição está o link do meu livro digital, Análise do Discurso, Conceitos Fundamentais de Michel Pechet. Você pode ver esse livro aqui na descrição, pode acessar, caso queira, caso tenha interesse, pode comprá-lo. Lá você vai ter os conceitos fundamentais detalhados. Nesse vídeo, o que eu consigo fazer é dar uma noção geral de o que é o discurso para o Pechet. Para entender essa noção geral, a gente precisa compreender algumas coisas que o discurso não é. O discurso não é uma produção individual. O discurso não está sob controle do indivíduo que enuncia. O discurso ele não é também atemporal. E o discurso não é planejado. É muito interessante observar o que não é para depois entender que o discurso é uma produção de enunciados feita através das marcações de uma formação discursiva dada, que atravessa o sujeito que produz, esses enunciados, e que depende muito da posição em que esse indivíduo, em que esse sujeito, aliás, está localizado. A posição é muito importante. A posição é aquilo que dá margem para se dizer algo. É aquilo que dá possibilidade, condição para algo ser dito. Isso porque as posições dentro de uma formação discursiva são interrelacionadas. E elas são o fundamento daquilo que o Pechet chama de formações imaginárias, que é uma noção de que eu sei quem você é, você sabe quem eu sou. Eu sei quem você é e eu sei o que eu, que sou, devo dizer para você que eu sei quem é. E você que sabe quem é, sabe o que deve dizer para eu que você também sabe quem eu sou. Esse reconhecimento mútuo, implícito daquilo que cada um é, das posições que cada um ocupa e daquilo que merece escutar, pode ouvir, pode interpretar, merece interpretar. O discurso, assim, ele é uma produção que nasce dentro do tempo, que é produzido através da enunciação. Ele é uma prática, mas o discurso é uma prática que atravessa aqueles que enunciam. O discurso político, por exemplo, ele não é produzido por cada um que fala sobre política, ele atravessa aqueles que falam sobre política. A gente pode dizer que o fio do discurso é produzido pelo sujeito. O fio do discurso é justamente, dentro da linha temporal, as palavras que são ditas uma atrás das outras. As palavras que são respondidas, as palavras que representam uma tréplica, uma réplica. Aí a gente consegue compreender um fio do discurso, ou seja, uma colocação dentro da linha temporal daquilo que é dito. No entanto, o discurso propriamente, que é aquilo que nasce através da formação discursiva, que é regido por regras, é um elemento, é um fenômeno que depende muito menos de um impulso individual e que pode ser compreendido muito mais através da formação de regras históricas de sua produção. O discurso político atual, por exemplo, que fala sobre fascismo, sobre barbárie, que ao mesmo tempo coloca o comunismo como um grande inimigo da nação e coloca o patriotismo numa posição de relativa vantagem em relação às outras formas identitárias políticas. Esse discurso não depende de cada um que fala. Esse discurso é reproduzido por cada um que fala, evidentemente. E a vida desse discurso depende da vida daqueles que falam. Só que o discurso localiza os indivíduos em posições e dá a esses indivíduos possibilidades de se enunciar. Então, se um indivíduo sai de uma posição, a posição ainda continua existindo na medida em que o discurso, a formação discursiva ainda é vigente. Isso significa que combater um discurso não é uma tarefa simples e não é uma tarefa também que envolve simplesmente o combate a alguns conceitos. Isso porque um discurso carrega dentro dele o contraditório. O discurso carrega dentro de si o enunciado que fala a favor de algo e que fala contra algo. O discurso, no fundo, é aquele conjunto de enunciados que podem ser ditos e que fazem parte de uma formação discursiva. E essa formação discursiva tem dentro de si também
as possibilidades de posições ideológicas. Ou seja, no discurso político é possível haver uma posição ideológica que combata uma outra posição. E aí há um contraditório que se utiliza de regras que são muito parecidas, que podem estar em locais diferentes dentro da formação discursiva, mas que vão acabar utilizando dessa regra geral de emergência dos enunciados. O discurso é um elemento que faz parte de uma luta de classes. É por isso que as posições que estão em jogo no discurso, dentro da formação discursiva, são posições que são sempre dependentes de um jogo de luta. Um jogo de luta, em última instância, de classes. Em última instância, também de um jogo que envolve posições ideológicas. Essas posições ideológicas contribuem para maneiras de se observar a situação de um jeito geral. Então, isso significa que, dentro do discurso político, apesar de mais ou menos serem as mesmas regras utilizadas, o político comunista vai falar algo que é completamente oposto do político bolsonarista. E provavelmente a comunicação entre eles vai ser muito difícil. Eles se localizam em locais completamente diferentes dentro desse discurso. E eles utilizam instrumentos muito diferentes para falar a respeito desse discurso. Ou melhor, para falar com esse discurso. Eles usam instrumentos diferentes que os atravessam nesse discurso. Instrumentos que são definidos, e quando eu falo instrumentos eu quero dizer enunciados, eu quero dizer conceitos, eu quero dizer maneiras de se analisar situações, eu quero dizer posturas, eu quero dizer gestuais, que são muito diferentes e que dependem da localização dentro da formação discursiva e dentro da formação ideológica que cada um desses políticos se situam. Eu espero que tenha ficado claro. É evidente que eu não passei por toda a noção de discurso em Pechet, mas eu acho que esse panorama geral consegue explicar aquilo que é o discurso, mas acima de tudo consegue dizer o que não é o discurso. E consegue mostrar para a gente que o discurso não é simplesmente aquilo que o indivíduo diz, mas é aquilo que o atravessa, que o constitui, que o transforma em um sujeito do discurso, que dá possibilidades de se falar. Muito obrigado, novamente. Vejam o e-book na descrição, caso se interessem, adquiram, comprem. Vai ser interessante. Você vai ver cada conceito fundamental do Pechet explicado detalhadamente. E até a próxima.